Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um, o que eu não falei do jogo Fluminense e Atlético Mineiro, nesse caso Atlético Mineiro e Fluminense. O jogo ser válido pela rodada, pela 24ª, 23ª, tem várias ali, situações ali complicadas ali, mas antes de a gente falar mais sobre esse tema, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Para você que não conhece esse quadro, eu falo normalmente os jogadores em si e falo sobre o que aconteceu com ele no jogo e também falo do porquê eles têm que estar ali ou não. Vamos nessa. Sempre falo em duplas. E a primeira dupla que normalmente voltou a funcionar é a dupla inicial de escalação do Fluminense, que eu coloquei até mesmo ali da minha situação tática, que é a dupla de defesa Thiago Silva e Felipe Melo. Thiago Silva novamente não deixa o Fluminense ser vazado, novamente dá mais estabilidade ao time principal, tirando ali a situação do Fluminense da zona de rebaixamento. Mais uma vez, o Fluminense tem uma postura defensiva muito boa. É claro que a sua contraparte, o Felipe Melo, errou em uma jogada. Não é à toa que ele pediu desculpa para todo mundo e prometeu que ia melhorar. Só para efeito de comparação, o que aconteceu? Uma jogada que foi pega pela esquerda, pela direita, Guilherme Arana conseguiu cruzar, o Vargas sozinho cabeçou e fez o gol, mas o gol foi invalidado por impedimento. Claro, tá? Foi um impedimento claro do Vargas. E aí o Felipe Melo, ele vai lá, se desculpa e fala, e é isso que eu tô com uma pressa somente de falar contrário a isso. Vamos tomar cuidado com o Felipe Melo. Eu acho que o Felipe Melo tem que entrar no jogo melhor, tem que entrar no jogo mais tranquilo, até mesmo pra gente avaliar melhor a situação toda. Nesse jogo, que foi fundamentalmente um jogo em que duas equipes queriam ganhar para demonstrar dominância na Libertadores, Felipe Melo foi colocado somente nessa zona de fogo. Mas os dois jogaram bem, sendo o Felipe Melo um pouco pior do que quer dizer, bem pior do que o Thiago Silva, que não errou. Do outro lado, a gente tem a nossa laterais, Guga e Thiago Santos. Sim, Thiago Santos era o lateral do time do Fluminense. Isso é importante falar. Eu, quando vi o jogo, quando vi somente o que o próprio Serna estava fazendo, demonstrou mais uma vez que ele é lateral. Ele foi lateral, ele seria o lateral ali marcador. E bom, só para efeito de comparação, é a questão do lateral marcador. Um grande jogador chamado Evra, que eu adorava muito jogar, era um lateral mais marcador. O próprio Sérgio Ramos, em diversos momentos da carreira dele, foi lateral. Então não quer dizer que por ele ser lateral, ele vai ser automaticamente aquele cara que tem que fazer a corrida e tudo mais, não. Normalmente esses laterais marcadores, eles servem muito mais para dar força pro ponto que você quer dar, do que propriamente dito outra coisa. E a gente viu que essa força que ele deu para o ponta Serna culminou num gol. Do outro lado, a gente tem o Guga, que a principal função dele era acompanhar o jogador Guilherme Arana, como também fazer mais pressão no outro lado, deixando até mesmo com a função de organizador do time o próprio John Arias, que conseguiu fazer uma outra tipo de situação. Ou seja, olha só como que às vezes essa mudança toda ajuda mais o ataque do Fluminense. Por fim, eu quero falar unicamente do Ganso, que jogou bem, foi um dos melhores ali em campo para mim. Um cara que soube controlar o jogo, um cara que soube administrar a velocidade, e essa daí é a coisa mais importante. Quando precisava correr, ele conseguiu correr com a bola. Quando precisava parar e frear o ímpeto adversário, ele conseguia fazer isso. Então o Ganso foi muito bem nesse jogo. Antes de falar mais sobre os outros jogadores, se inscreva no canal, faça o triplo que curte, comente e compartilhe. Redes sociais da questão do time, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre.
Também quero falar sobre Cauã Elias e John Kennedy. Hoje o Cauã Elias está pior do que o John Kennedy, impressionantemente. O John Kennedy que vem fazendo algumas partidas interessantes, está voltando a ser aquele John Kennedy que a gente precisava ser, um goleador. O Cauã Elias está passando naquela situação de oscilação com o seu futebol. Isso é normal. E é por isso que a gente tem que tentar aliviar mais para esse garoto. Colocar mais o John Kennedy na fogueira e tirar o Cauã Elias da fogueira. Hoje eu colocaria o Cauã Elias como reserva e o John Kennedy como titular. Até para diminuir a situação do desgaste que está tendo, obviamente, acontecendo com o Cauã Elias. O time quando morre o Cauã Elias e muito. Hoje eu prefiro muito mais o John Kennedy do que o Cauã Elias nessa função. E você viu que em diversos momentos o próprio Cauã Elias ajudou bastante quando ele teve bastante fôlego. Como também no próprio primeiro gol do Serna. O Fábio também é importante falar. Fábio que agarrou umas 2 bolas apenas. Não foi apenas um chute ao gol, mas foram 2 chutes ao gol. 2 chutes fáceis. Em diversos momentos foi justamente mais um organizador do time do que propriamente dito um goleiro. Então organizou diversas vezes bem. Em diversas vezes marcava justamente onde que era o caminho do gol para os seus colegas de trabalho. E isso eu falo, nem sempre o goleiro, isso é importante falar, nem sempre o goleiro é o cara que vai defender. Às vezes o goleiro, ele olha bem lá de trás e consegue achar o caminho da pedra. Em diversos momentos, esse caminho da pedra foi identificado, foi passado por time inteiro e esse time conseguiu chegar no gol mais facilmente com ele. Então foi muito bem a análise do Fábio dentro do jogo. Por fim, mas não tão menos importante, Mano Menezes, que na minha concepção poderia ter ido de um professor pardal e bagre para um professor louco e genial. E bom, às vezes acontece isso. Nem sempre nem sempre o técnico vai ter todo mundo ali à disposição. Mas quando tiver, atue com esses jogadores. Impressionantemente, a gente precisa conversar sobre esses jogadores sim. E como que a gente está vendo que o Mano Menezes está trabalhando melhor sobre isso. Cada vez mais a gente está tendo mais dispositivos. Fazer gol de lateral é uma coisa que eu não vi com o Mano Menezes. Mas que eu estou vendo agora com quer dizer, não vi com o Fernando Diniz. Mas agora eu estou vendo com o Mano Menezes. Então, muito bem ao Mano Menezes. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o ter para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui são todas as 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Saudações tricolores. Até a próxima.